Morreu aquele que foi quase tudo em Angola, Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô, aquele que foi diretor-geral do Sinfo, vice-ministro do Interior, ministro do Interior, presidente da Assembleia Nacional, primeiro-ministro, vice-presidente da República de Angola, presidente da Assembleia Nacional. Só não foi presidente da República porque estava a jogar com o craque, não é? Só não foi porque é como se fosse o tempo do Neymar, que só não foi bola de ouro porque estava a jogar com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, senão também Neymar seria bola de ouro. O senhor Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô só não foi presidente porque estava a jogar com José Eduardo dos Santos, que era o Messi, era o Cristiano Ronaldo. E quando morre uma pessoa do tamanho do senhor Fernando da Piedade Dias dos Santos Nandô, existem duas reflexões, né, e dois julgamentos. Um que é da família, que é um julgamento voltado à melancolia, à saudade, à tristeza, não é? E uma reflexão dos angolanos, porque ele foi um servidor público, que recai mais voltada ao sentimento de como é que ele me serviu, como é que eu fui servido, o que é que dele aproveitei. E todos esses julgamentos levam-nos a duas obras. A obra de Sêneca, A Brevidade da Vida, que nos obriga aqui a pensar sobre como é que nós, durante essa vida, né, estamos a servir a nós, servir os outros, servir os nossos, como é que estamos a aprender, a comer, a dormir, como é que estamos a aproveitar a vida, que é longa. Ele diz que a vida não é curta, a vida é longa, nós é que não sabemos aproveitar, e a obra nos ensina a aproveitarmos a vida. Ali é uma passagem muito forte que diz assim: se não puderes salvar a humanidade, salve alguns. Se não puderes salvar alguns, salve-te a ti próprio. Não é? Estude, mas não vive estudando. Coma, mas não coma como se a comida fosse acabar amanhã de manhã. Né? Aproveita a vida o máximo que puderes, né? Acima de tudo, na temperança. Depois também, claro, né, leva-nos à reflexão sobre os livros sapienciais, né, que como eu realço é o livro de Eclesiastes, que fala sobre o capítulo do há tempo para tudo. Tempo para viver, tempo para trabalhar, há tempo para morrer, há tempo para tudo. E enquanto a família faz uma reflexão muito mais melancólica, muito mais voltada à saudade, às memórias, os angolanos fazem uma reflexão voltada ao como é que ele me serviu, o que é que eu dele aproveitei, quem que ele foi para mim. Aqueles que ele serviu diretamente, que tiveram proveito do seu serviço, têm um julgamento, e aqueles que não sentiram nada a serem servidos também têm outro julgamento. Antes de comentar esse vídeo, eu quero lhe pedir para fazer um like neste vídeo, para subscrever, para partilhar. Estamos a falar de alguém que inquestionavelmente faz parte da história recente de Angola. O senhor levou a política angolana, carregou a política angolana durante muitos anos. E enquanto Presidente da Assembleia Nacional tinha muito poder, porque o Presidente da Assembleia Nacional influencia os debates de certos temas, influencia a aprovação, a negação de um projeto de lei, influencia o comportamento dos parlamentares, influencia muitos assuntos no país. Depois, enquanto vice-presidente, também foi um tempo curto. Depois, enquanto primeiro-ministro, também foi um tempo curto. Ministro do Interior influencia bastante na segurança nacional e na questão das liberdades no país. Depois, diretor do Sinfo, foi já em tempo de guerra, que também o contexto é outro. E quando nós aqui olhamos para uma pessoa do tamanho do senhor Nandô, a reflexão profunda, né, que nos deixa é: como é que ele me serviu? Como é que ele te serviu? E o povo, no geral, também aproveita já a refletir sobre: olha, o outro se foi. Comecem a aproveitar, não é? A refletir os vossos próprios atos, porque todos nós lá algum dia iremos. Não vamos pelo tempo, vamos por outras razões. Segundo consta nota, o senhor foi encontrado inativo no chão, em sua própria casa,
Tentaram socorrê-lo, levaram-lhe a um hospital, a clínica Girassol, e lá não resistiu, e a 1h da tarde foi declarado morto. Angola perde duas questões. Perde um arquivo histórico. Eu não sei se o senhor Nandô escreveu alguma obra voltada às suas memórias sobre Angola, pelo menos de 92 a 2002. Não sei se deixou. E nós estamos cada vez mais a ver senhores que fizeram parte da história de Angola a irem-se embora e muitos não deixam testemunhos, nem rascunhos, nem áudios. Alguns fizeram pouquíssimas entrevistas e quando se quer fazer um documentário em volta, fica difícil encontrar dados. Reflexão direta e primeira para os atuais, desde os independentistas e aqueles que acompanham a história de Angola voltada à Guerra Civil. Importante que, se não têm muitas entrevistas, se não têm livros escritos, pagam um jovem para poder gravar um documentário, umas confissões sobre a história de Angola. É importante. O país precisa de herdar esse conhecimento. Infelizmente, a África também é pobre em questões de conhecimento histórico, porque durante muitos anos nós nos habituamos a ter a função oral como sendo fonte principal da transmissão do conhecimento. Escrevemos pouco, e o que nós escrevemos foi tudo queimado nos últimos 500 anos. Okay? Depois ficamos somente na transmissão oral, e quando nós vamos embora, claramente nada fica. Muitas vezes a transmissão oral também é influenciada pelo contexto político, porque eu não posso dizer tudo aquilo que eu penso no momento, mas eu posso escrever, porque nem todos leem. Se eu escrevo e escrevi ali algumas verdades e deixei, mas quando vou à entrevista falo outra coisa, aqueles que forem ler vão saber claramente a real história. Razão pela qual, se não puder gravar vídeos, áudios, entrevistas, os nossos independentistas, senhores que fizeram a história de Angola, é importante que escrevam. Escrever é fácil, mesmo no dia X de X aconteceu isso e aquilo. Aliás, nós lá na Servos Comunidade, eu lá na Servos Comunidade, vou dando assim algumas dicas, sempre que possível, sobre escrita. Ponto. Então, Angola perde aqui claramente um arquivo histórico, perde claramente um quadro, porque tem muita experiência voltada à política e tem muitas aulas para dar ao atual ministro, ao tal Presidente da Assembleia Nacional e aos futuros também. Ok, em relação à forma como serviu Angola, cada angolano tem seu julgamento sobre como foi servido. Okay? Infelizmente, nós temos várias Angolas, onde alguns beneficiam, outros não beneficiam. Okay? Eu penso que, em média, o julgamento dos angolanos sobre o seu passado, apesar de não ser ético falar mal de quem morre, eu penso que o julgamento dos angolanos sobre o seu serviço vai ser linkado ao julgamento que se faz ao partido. Quando alguém da UNITA se vai, o julgamento que se faz é da pessoa linkada ao partido. Okay? Porque no MPLA ninguém tem ativos individuais. O ativo e o passivo é sempre coletivo. Ok? Agora, uma pessoa ou outra vai fazer julgamento segundo aquilo que ele foi servido, aquilo que o fulano me serviu pessoalmente. Eu estudei no local X graças ao senhor fulano. Eu consegui superar aquele cancro, aquela doença. Eu consegui aquele emprego, aquele trabalho. Eu consegui trabalhar para a Assembleia Nacional. Eu consegui isso. Porque cada angolano que recebeu diretamente vai ter seu julgamento. Os que não receberam diretamente, não foram servidos, que está a questão da função pública, ser servidor público é servir a todos. Quando você não serve a todos, no dia da ida, todos nós partiremos, ok? Portanto, por isso é que não é ético falar mal de quem se vai, porque depois da minha vez, depois da tua vez, a nossa vez, portanto, fala-se mal de quem está vivo, porque quando ele está vivo, a gente fala ele mal e ele muda, se quiser mudar. Porque quando vai, nada mais pode fazer, ok? Ponto. E infelizmente, aqueles que não receberam diretamente do Sr. Nandô, que não foram servidos diretamente, okay, farão um julgamento linkado ao MPLA, ao partido. E esse julgamento também vai ser segundo a minha relação com o partido, o MPLA. Minha relação é amigável, se minha relação é familiar, se a minha relação é de equidistância. Okay?
Eu quero terminar esse vídeo falando sobre a necessidade de que toda vez que morrer alguém na função pública, refletirmos sobre os nossos atos, principalmente sobre os livros sapienciais. Há tempo para tudo. Agora é minha vez de ser governante. Vou me servir ou vou servir? Há tempo para tudo. É tua vez. Ou então, sobre a verdade da vida, quando o Sêneca fala sobre se não puderes salvar alguns, salve os teus vizinhos. Se não puderes salvar os teus vizinhos, salve os teus familiares. Se não puderes salvar os teus familiares, salva-te a ti próprio. Salvar a si próprio é salvar o seu bom nome. Salvar a si próprio significa salvar o teu bom nome, que intrinsecamente acaba por servir a todos. Porque não tens como salvar o teu bom nome sem isso afetar positivamente os outros. É impossível. Para salvar o teu bom nome, vai ser necessário salvar os outros. Livro espetacular. Falando em livros, os meus livros estão todos disponíveis em Angola, todos mesmo. Pode solicitar a partir do link na descrição ou a partir de minhas redes sociais, Ligo Cérebros, Vincanumba, que eu posso falar consigo e o livro vai ser entregue onde você esteja. Há um livro que está em promoção, está 3.000 kwanzas, e outro livro estão 15.000 kwanzas. Se achares caro demais os livros, pergunte quanto custa a ignorância. Faz um like, subscreva, estamos juntos e até já.